Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Fernanda e eu sou a professora de Processo do Trabalho que vai estar aqui junto com vocês nessa caminhada para a realização do seu sonho, para a tão sonhada independência financeira, estabilidade financeira. Eu sou professora de Processo do Trabalho e eu te convido junto comigo a estudar essa matéria maravilhosa do qual você vai se apaixonar. E eu vou colocar aqui para vocês o nosso material é muito importante nessa jornada, tá? Porque é uma matéria de grande peso no seu concurso, tá? E eu te convido aqui comigo, pessoal, a estudarmos juntos essa matéria maravilhosa, tá? Você vai ver que processo do trabalho não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum. É uma sequência que a gente vai estudar juntos, tá? E agora a gente vai fazer um combinado, tá bom? Você aí, você daí e eu daqui. Quando a gente estiver lendo um artigo, eu te convido a ler aí junto comigo, tá? Seja aqui no slide, seja em outro material impresso que você tem aí com você, ou seja até mesmo na internet, tá bom? Eu quero que você tenha essa familiaridade com a leitura da nossa lei, tá? E quando a gente estuda processo do trabalho, a gente vai dividir o nosso estudo tanto em CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho, a nossa querida CLT e também a nossa Constituição Federal, tá? Agora, pessoal, a gente vai estudar a organização da Justiça do Trabalho, tá? A organização da Justiça do Trabalho vai estar lá na Constituição Federal, porque a Constituição Federal, ela que elenca a competência de cada matéria, tá? Então, lá na Constituição Federal, você pode encontrar a competência do direito civil, a competência da Justiça do Trabalho, a competência da Justiça Federal, tá bom? Então, é na nossa Constituição Federal que a gente vai começar a nossa caminhada, tá? E não fique preocupado se você não é do mundo do direito, se você nunca pegou uma lei, tá? Aqui a gente vai fazer com calma, a gente vai fazer passo a passo para que você coloque, né? Para que você fixe na sua mente que processo do trabalho é a melhor matéria, tá? Então vamos começar, pessoal. Eu te convido, né? Se você tiver o impresso, se você tiver aí na internet, não tem problema, tá? Só acompanha comigo e vai dar tudo certo. No final a gente vai fazer uma breve revisão, respondendo algumas questões, tá? E vai dar tudo certo, você vai adorar essa aula. Bom, no artigo 111 da Constituição Federal, ele coloca os órgãos da Justiça do Trabalho, tá? E eu vou te contar aqui quais são os órgãos da Justiça do Trabalho e eu te convido mais uma vez, segundo o convite do dia, a pegar um post-it ou então um caderno e anotar essas informações. Espera aí, professora, não tem na lei? Tem na lei. Mas se você anotar, você vai, além de ler, você vai escrever. Isso compreende uma forma de você fixar ainda mais a matéria na sua cabeça, tá bom? Então, os órgãos da Justiça do Trabalho. O juiz da vara do trabalho é um órgão da Justiça do Trabalho? É um órgão da Justiça do Trabalho. O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, é um órgão da Justiça do Trabalho? Sim, é um órgão da Justiça do Trabalho. E o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, é um órgão da Justiça do Trabalho? Sim, a sua banca, ela vai te perguntar se o STF é órgão da Justiça do Trabalho, e eu quero que você seja firme nesse momento. Não, o STF não é órgão da Justiça do Trabalho. Coloque aí no seu post-it, no seu caderninho, que os órgãos da Justiça do Trabalho compreendem apenas o juiz da vara do trabalho, de primeira instância, o TRT e o TST. Fechou, tá bom? Acabamos por aí. Agora eu quero que você imagine comigo um exemplo, tá? Eu vou falando aqui e você vai imaginando daí, tá bom? Combinado? Pessoal, eu quero que você imagine uma ilha bem distante. Nessa ilha tem uma cidade bem pequenininha, tá? E nessa cidade não tem nem hospital, nem mercado direito. Só que nessa cidade existe uma carvoaria, onde vários trabalhadores exercem a profissão ali, e tem muitos direitos violados, tem muitos dos seus direitos trabalhistas violados. Eles trabalham horas extras e não são pagos, eles trabalham sem equipamentos de proteção individual, eles trabalham em condições precárias, tá? E eu quero que você saiba também que nessa cidadezinha pequenininha, nessa ilha bem distante, mas está no Brasil, tá bom? Lá não tem justiça do trabalho.
tá? Lá não tem um órgão da Justiça do Trabalho aí do artigo 111 da Constituição Federal. Pessoal, o artigo 111, ele tá colocado aí na tela para vocês, tá? Eu coloquei o artigo 111 aí na tela para vocês, é o que compreende a coisa, o que mais importante na nossa aula de hoje, do artigo 111 está aí no material, tá bom? Que são os órgãos da Justiça do Trabalho. Volta aqui para o nosso exemplo. Nessa cidade, não tem Justiça do Trabalho, só tem Justiça Comum, tá? Só tem uma vara nessa cidade, é a Justiça Comum, que lá julga a causa criminal, causas cíveis, causa de tudo quanto é assunto, coloca nessa causa, nessa Justiça Comum. Agora eu te pergunto, se algum trabalhador dessa cidadezinha pequena, que fica nessa ilha pequenininha, te perguntar aonde eu posso ajuizar a ação para pleitear os meus direitos trabalhistas violados, sabe o que você vai responder, pessoal? Você vai responder que é na Justiça Comum. Como assim, professora? A Justiça Comum não é órgão da Justiça do Trabalho, é? Peraí. Quando em uma localidade o juiz da Justiça do Trabalho não tiver, a gente olha para o lado, olha para o outro, não tem Justiça do Trabalho, então a gente vai pleitear os direitos trabalhistas na Justiça Comum, tá bom? E agora eu quero que você seja firme, firme. Eu vou te perguntar e você vai responder. A Justiça Comum, investida da jurisdição trabalhista, ela vira órgão da Justiça do Trabalho? Responde para mim. Ela vira órgão da Justiça do Trabalho investida da jurisdição trabalhista? Não, pessoal, ela não é órgão da Justiça do Trabalho, mesmo sendo investida da jurisdição trabalhista, tá bom? Ela não vira órgão da Justiça do Trabalho. Então, quando a banca te perguntar se o STF é órgão da Justiça do Trabalho, não, não é órgão da Justiça do Trabalho. Coloque aí no seu post-it, coloque aí no seu caderno. O STF não é órgão da Justiça do Trabalho. A jurisdição comum, a Justiça Comum, investida da jurisdição trabalhista, em uma localidade que não tem Justiça do Trabalho, é órgão da Justiça do Trabalho? Não. Por quê? Por que não é órgão da Justiça do Trabalho? Porque não está aqui no nosso slide, não está lá na Constituição Federal, no artigo 111, tá bom? Respira, calma, vamos devagar e você vai ver como que a nossa matéria é maravilhosa. Bom, vamos avançar aqui mais um pouquinho e agora a gente chega no momento muito importante da nossa matéria, tá? Eu quero que você, se você não estiver escrevendo, agora eu quero que você escreva, por favor, tá? A gente vai falar aqui da nossa linha do tempo, pessoal. A linha do tempo da Justiça do Trabalho é essencial para que você consiga entender lá na frente aonde que a gente está e para onde que a gente vai, tá? Então, gente, ó, fixa aqui comigo, tá? Eu quero que você veja essa linha e eu quero que você escreva também, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente está pleiteando um direito trabalhista na vara do trabalho, na primeira instância, né, a gente vai ter uma sentença. E aqui é um ponto muito importante. Da sentença da vara do trabalho cabe, você vai dizer que cabe recurso ordinário. Lá no cível, se você já é dessa área do direito, né, você vai lembrar que lá no cível cabe apelação, né? E aqui na Justiça do Trabalho, você nunca vai falar que cabe apelação, tá bom? Nunca cabe apelação da sentença da vara do trabalho. Caberá recurso ordinário. O nome do nosso querido recurso, que a gente vai estudar lá na frente, tá? Pontuando cada detalhe, pessoal. Será recurso ordinário. É o recurso que cabe da sentença da vara do trabalho de primeira instância, tá bom? E para onde a gente está e para onde a gente vai? Aqui a gente está na vara do trabalho de primeira instância e vamos endereçar o nosso recurso ordinário para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho, tá bom? Quando o nosso recurso ordinário chegar no TRT, ele vai ser julgado pelo TRT. E dessa decisão do TRT, será que cabe mais alguma coisa? Cabe, porque a nossa jurisdição não acaba por aí. Lembra que lá, nos órgãos da Justiça do Trabalho, a gente viu que após a vara do trabalho tem o TRT, depois do TRT tem o TST. Então, pessoal, da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, caberá recurso de revista para o TST, tá bom? Da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, cabe recurso de revista para o TST, do Tribunal Superior do Trabalho, tá bom? E aí, você vai falar para mim, professora, acaba por aí? Que só temos esses 3 órgãos aqui no artigo 111? Não, pessoal, não acaba por aí.
Do recurso de revista, cabe embargos ao TST, tá? E agora você vai me perguntar, cabe 2 recursos, 2 coisas para um órgão só? É isso mesmo, pessoal. Só que aí, eu quero que você imagine na sua cabeça, tá? Eu quero que você imagine aí, imagine comigo, tá? Cada exemplo que eu for dando aqui, pessoal, você tem que imaginar. Eu falando daqui, você imaginando daí, tá bom? Eu quero que você imagine um prédio bem grande, que será o nosso TST, tá? E no nosso TST, pessoal, lá em cima será as turmas. E aqui embaixo será a seção de dissídios individuais, tá bom? Pessoal, quando a gente faz um recurso de revista para o TST, quem será a competência? Será as turmas do TST, tá bom? A gente vai endereçar para o TST, só que quem vai julgar lá dentro do TST serão as turmas do TST. E quando dessas turmas a gente tem uma decisão, caberá embargos ao TST. Só que dessa vez, pessoal, não será mais para as turmas do TST, será para o TST. Só que dentro do TST será as sessões de dissídios individuais, tá? A nossa querida chamada SDI, tá? Então, você imaginou aí na sua cabeça um grande prédio lá no primeiro andar, no último andar, lá na cobertura, tá? Estão as nossas turmas. E lá embaixo estão as sessões de dissídios individuais. Beleza, pessoal? Tá? Então, fique firme aí, respire fundo, que vem bastante matéria, só que a gente vai devagar para você compreender cada detalhe da nossa matéria, tá bom? E dos embargos ao TST? Será outro recurso? É aqui que eu quero te pegar, é aqui que a banca quer te pegar. Pessoal, da decisão do SDI, né? Que a gente estava lá na sessão de dissídios individuais do nosso prédio, lembra? Vai ter uma decisão. E, se for cabível, será o recurso extraordinário para o STF. E é aqui que eu te pergunto: o STF é órgão da Justiça do Trabalho? Responde para mim aí de casa. Fale em voz alta, em alto e bom som. Quem estiver aí do seu lado vai querer aprender também o processo do trabalho, que todo mundo quer. É muito legal essa matéria. Você vai se apaixonar, eu tenho certeza disso. O STF é órgão da Justiça do Trabalho? Depois de tudo que a gente passou, gente, depois de tudo que a gente falou, depois de tudo que a gente estudou aqui, fala para mim, o STF é órgão da Justiça do Trabalho? Não, pessoal, não é órgão da Justiça do Trabalho. Seja firme, a banca quer te pegar nesse sentido, ela vai te perguntar se cabe o recurso ordinário. O STF será órgão da Justiça do Trabalho? Não, pessoal, não será órgão da Justiça do Trabalho, tá bom? Fique firme. Tá? Então, aqui, ó, vamos para o nosso próximo slide, tá? Vai acompanhando aqui comigo, tá bom? Eu vou tirar aqui a minha imagem porque tá bem em cima da letra. Aí, ó, pronto. Ó, vamos fazer a leitura aqui, tá? No caso do recurso de revista, é julgado no TST por uma de suas turmas, tá? Então, lá tem várias turmas, tá bom? E dessa decisão de turmas do TST, caberá embargos ao TST, mas pela seção de dissídios individuais, a nossa chamada SDI. Lá na prova, né, lá na banca, pode ser que ela coloque no enunciado a SDI, tá? E você tem que saber que ela está se referindo da seção de dissídios individuais, tá bom? Lá na frente, pessoal, eu vou te explicar bem pormenorizadamente a diferença de dissídios individuais e os dissídios coletivos, tá bom? Agora, a gente só está aqui conhecendo, né, os nossos órgãos da Justiça do Trabalho de maneira bem pausadamente, para que você se apaixone por essa matéria, tá? E aqui, por fim, o STF não é órgão da Justiça do Trabalho. O STF não é órgão da Justiça do Trabalho. Responde para mim agora. O que cabe da sentença proferida pela vara do trabalho? Cabe apelação? É apelação? Lá no cível é apelação? Não é apelação, estou até me pensando aqui. É recurso ordinário. Nunca se esqueça disso. Nunca diga que a apelação é cabível para a sentença proferida na Justiça do Trabalho. Nunca diga isso, tá bom? Ok, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho? Bom, aqui eu coloquei o artigo 114 da Constituição Federal. Eu quero fazer uma breve leitura aqui com você, tá? O artigo é grande, só que a gente vai destrinchar, pessoal. Lá no final da aula, no final das nossas aulas, você vai ver que você sabe esse artigo. Pode parecer um pouco impossível agora,
mas você vai saber de cor e salteado cada inciso, tá? Então, vamos lá. Olha o caput. O caput do artigo 114 da Constituição Federal de 1988 está dizendo assim: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1, as ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito, deixa eu colocar minha imagem um pouquinho mais para cima aqui, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União e dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Confere aí comigo, tá? Vai lendo aqui. Eu tô lendo aqui, você lê daí, tá bom? Você tem que visualizar essa leitura, fazer essa leitura para que você possa se familiarizar com a lei. Nossa querida Constituição, que a mãe é a nossa árvore que começa tudo. Inciso 2, olha lá, ó, as ações que envolvam o exercício de direito de greve. A gente vai estudar greve também. Que legal, né? Ó, inciso 3, as ações sobre representação sindical entre sindicato e trabalhadores, entre sindicato e trabalhador. Professor, o que é isso? Calma. Respira fundo, a gente vai estudar. Eu tô falando para você. Calma, tá? Inciso 4, os mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição trabalhista. Como assim, professor? Habeas corpus? A Justiça do Trabalho é competente para julgar crimes? Isso eu já posso te adiantar. A Justiça do Trabalho não gosta de crimes. Você vai passar esse concurso e você não vai mexer com crimes. Você não vai ver ali nas suas funções, nas suas atribuições de servidor, você não vai ver crimes. Por quê? A Justiça do Trabalho, ela não gosta de crimes. Anote aí no seu caderno, tá? Anote aí no seu caderno que os crimes estão fora da Justiça do Trabalho, tá bom? Inciso 5º, os conflitos de competência entre órgãos da jurisdição trabalhista, ressalvados os dispostos no artigo 102, inciso I, a linha O. Pessoal, aqui a gente vai falar do conflito de jurisdição trabalhista. O que é isso? Quando um juiz, ele fala que é competente para julgar determinada ação e outro juiz também fala que é competente para julgar determinada ação. Pessoal, quem é que vai resolver esse conflito aqui de juízes, que eles estão ali brigando? Eu sou competente para julgar essa ação. O outro fala, não é você, é eu que sou competente para julgar essa ação. É a própria Justiça do Trabalho, tá? E a gente vai estudar isso com calma, pessoal, com calma, não é agora. Vamos só fazer uma leitura para você se familiarizar aqui, tá bom? Inciso 6º. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Aqui, se você puder imaginar aí agora, de antemão, eu já agradeço, tá? Imagine aí um acidente de trabalho onde o trabalhador busca a sua indenização por aquele acidente de trabalho. É mais ou menos isso que a gente vai trabalhar ali nesse inciso, tá? Próximo. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização da relação de trabalho. Não se assusta, vamos trabalhar, tá bom? As execuções de ofício das contribuições sociais. Primeira coisa, contribuição social, leia-se INSS, tá? Você é CLT? Não sei. Se você trabalha aí na CLT, você recebe o olerite. No seu olerite, vem descontado uma porcentagem para que você contribua para o INSS. Você sabe, talvez você não saiba, talvez você saiba, né, para que o INSS serva, né? Se por um acaso você vir a sofrer um acidente de trabalho, se por um acaso, né, você querer se aposentar, né, se você der à luz, né, em vários fatores, o INSS ele está ali para assegurar, né, aqueles contribuintes à Previdência Social. Então, quando a gente está falando de contribuições sociais, leia-se INSS. A gente vai estudar o que a Justiça do Trabalho tem a ver com as ações do INSS, tá bom? E outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Professora, que artigo grande! Calma, pessoal, respira. Isso aqui vai ficar moleza para vocês. Vai ficar moleza, vai ficar mamão com açúcar depois, tá bom? Ó, agora vamos aqui para o nosso próximo slide. Quando a gente fala, pessoal, né, do artigo 114, a gente acabou de ler, a competência da Justiça do Trabalho é aquela que abrange os profissionais, né? Será que ela abrange aquele profissional liberal? Você sabe o que é o profissional liberal? Eu vou te contar, eu vou te falar um exemplo.
O advogado, o dentista, o médico, ele é um profissional liberal. Por quê? Ele trabalha sem a subordinação. Sabe os requisitos da relação de trabalho? Então, se você não sabe, calma que a gente vai estudar isso lá no direito material, que a gente está falando do direito processual, tá? Então, algumas coisas que eu vou falando aqui, pessoal, talvez você não vai ligar de primeiro. Mas depois, quando você estudar todas as aulas, você vai ver que tudo vai se interligar e tudo vai fazer sentido. Então, eu só te peço que calma, respira e anote todo o conteúdo, tá bom? E leia junto comigo. Então, voltando aqui, pessoal. Eu quero dar um exemplo para vocês de um médico que vai fazer uma cirurgia e ele não é pago por essa cirurgia. Ele gastou ali várias horas. Ele mandou mensagem para os familiares. Ele respondeu todo mundo ali no seu WhatsApp. E ele não foi pago por essa cirurgia de alto risco que ele fez. E agora eu te pergunto, onde que ele vai pleitear esse direito de ganhar ganhar não, né? Receber o dinheiro por aquele trabalho exercido, tá? Pessoal, eu quero que vocês coloquem aí, no caderno de vocês, a súmula 363 do STJ, tá? Que fala que os honorários dos profissionais liberais estão fora da Justiça do Trabalho. Fora da Justiça do Trabalho. Então, os honorários do médico, os honorários do advogado, os honorários do dentista estão fora da Justiça do Trabalho, do contador, tá bom? Esses são profissionais liberais que não têm aquela subordinação. Você não liga para o médico, você não liga para o seu computador e fala, vem trabalhar hoje aqui, tá? Você não tem essa subordinação, porque é um profissional liberal. O próprio nome já diz, não tem o requisito de subordinação, tá bom? Esses requisitos, calma que a gente vai estudar lá no direito material do trabalho, tá bom? Então, pessoal, a súmula 363 do STJ diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações de cobrança ajuizada por profissional liberal contra o cliente. Então, qual vai ser a justiça competente para o médico? Coitado do médico, gente. Ele fez aquela cirurgia de alto risco e não foi pago, coitado. Já imaginou você trabalhar ali horas e horas e horas e horas e horas e horas e não ser pago? E qual é a justiça competente que você vai pedir? Você vai pleitear essa grana que você não recebeu. Será a justiça estadual, ou seja, a justiça comum. Não vai ser na justiça do trabalho. A Justiça do Trabalho não é competente para julgar e processar ações dos profissionais liberais. Marca aí no seu caderno. Você marcou? Marca, pessoal, marca, tá bom? A gente fez esse combinado, tá? Você não vai descumprir, tá bom? Vamos avançar? Então, pessoal, aqui eu fiz só um esqueminha aqui para vocês, tá? Quando a gente fala de administração direta e indireta, tá? Calma, respira. Vou até tomar uma água. Toma água daí que eu vou tomar água daqui. Pessoal, quando a gente fala de administração direta e indireta, o que vem na sua mente? Se você nunca estudou administrativo, não tem problema, tá? Que é processo do trabalho, que é uma coisa mais leve, tá? Quando a gente está falando de administração direta, a gente não está falando da União, do município, dos estados e do Distrito Federal. Então, a partir de hoje, pessoal, quando você lê em qualquer lugar a administração direta, você vai ler União, estados, município e Distrito Federal, DF, que a gente fala aqui no curso, tá? E a administração indireta, professora? É aquelas, vamos dizer assim, aqueles trabalhadores indiretamente para o Estado, para a União, tá? Você vai ver aí em administrativo, você vai estudar isso em administrativo. Só para exemplificar, alguns exemplos de administração indireta: as fundações, as autarquias, as empresas públicas, as fundações, tá bom? Então, pessoal, quando a gente está falando de administração indireta, compreende também as autarquias. Qual é uma autarquia que vem na sua mente? Na minha mente vem o INSS, tá? Então, quando você for falar de administração indireta, aqui no nosso processo do trabalho, imagina o INSS, tá? E dentro da nossa administração direta e indireta, a gente tem os nossos trabalhadores. Verdade ou mentira? Tem gente que trabalha lá dentro, não tem, pessoal? Tem gente que trabalha no INSS, né? Então, pessoal, vai abrir concurso aí, né? Então, enfim, quem passar nos concursos, né? Quem trabalhar ali na prefeitura do município,
né, ali na prefeitura, né, dos municípios ali, seja eles estatutários, seletistas ou outros regimes, esses trabalhadores, eles vão subdividirem em estatutários, né, que são aqueles que têm um estatuto próprio, regulamentando cada direito deles, seja trabalhistas, né, alguns têm até o regime de previdência próprio, né, tem também os seletistas, tá? E tem os outros regimes jurídicos. Como assim, professora? Outros regimes jurídicos. Pessoal, imagina aqui comigo alguém que se aposentou ali na prefeitura e aquela pessoa era essencial para o andamento daquela prefeitura, tá? E o prefeito ficou louco quando essa pessoa se aposentou. Mas como assim fulano de tal se aposentou? Como assim? Como assim? Então, ele vai ter que contratar alguém temporariamente até houver outro concurso para que supra aquela necessidade excepcional, tá bom? Ou se não, pessoal, acontece alguma coisa na cidade, ele precisa de mais enfermeiros, tá? Uma epidemia, ele precisa de mais agentes para combater ali aquela epidemia. Então, serão necessidades excepcionais de interesse público, né? Do interesse comum, do interesse público, tá? Então, essas pessoas terão outros regimes jurídicos. E daqui, pessoal, aqui, entre os nossos estatutários, os nossos seletistas e os outros regimes jurídicos que trabalham para a administração direta e indireta, desse pessoal, quem é competente para pleitear os seus direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho? Eu dei uma dica ali para vocês, seletistas. Quando a gente está falando de seletistas, pessoal, leia-se CLT, tá bom? Então, pessoal, somente aqueles trabalhadores da administração direta e indireta que trabalham sobre o regime da CLT, que são seletistas, tá? Alguns bancos, né? Então, eles podem pleitear os seus direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Os outros não. Estatutários e outros regimes, eles não podem pleitear, não têm competência para julgar esses trabalhadores na Justiça do Trabalho, tá bom, pessoal? Eu disse para vocês que a gente vai devagar, a gente vai caminhando até a sua aprovação, tá bom? Ó, para terminar aqui bem rapidinho, que a nossa aula já está ficando extensa, tá? Parte 2 do artigo 114, inciso 2, que a gente leu. Compete à Justiça do Trabalho o dano moral e material, tá bom? A greve, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança e representação sindical. Pessoal, eu quero falar para vocês dessa representação sindical, tá? Eu quero que você imagine aí na sua cabeça que tem 2 sindicatos dos professores do ensino médio do Amapá querendo representar os professores do Amapá, tá bom? E esses 2 sindicatos, eles são bons, só que eles estão brigando entre si para ver quem é que representa. Pessoal, tem ações assim, tá bom? Tem ações assim. Vocês vão ver lá quando vocês estiverem exercendo a função de servidor da Justiça do Trabalho, vocês vão ver ações assim. 2 sindicatos, eles estão brigando entre si para ver quem é que representa aquela classe. A justiça competente para julgar e processar essa ação será a Justiça do Trabalho, tá bom? A Justiça do Trabalho será competente para julgar ações entre sindicato e sindicato, tá bom? Sindicato brigando um com o outro. Bom, quando o sindicato ele vê que o empregador não está passando aquela contribuição sindical dos seus trabalhadores, o sindicato também vai entrar contra o empregador para saber cadê o dinheiro que você não está repassando para mim, tá bom? A gente vai estudar isso lá na frente, pessoal, fiquem calmos, tá bom? Que a gente vai ver cada coisa, cada ponto, tá? Aqui eu só estou familiarizando com vocês cada assunto que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas podem ficar tranquilos que a gente vai ver um por um. Pessoal, tá acabando o nosso tempo, tá? E eu quero só falar para vocês do artigo 876, que a gente vai ler na aula que vem. Se você quiser dar uma lida em casa, melhor ainda. E da súmula 53, os 2 vão falar mais ou menos do mesmo assunto, tá? Os 2 vão falar que o conflito de competência entre seus órgãos. Lembra lá no começo que eu falei que o juiz estava brigando, falando, eu sou competente para julgar essa ação. E o outro fala, não, você não é. Eu que sou competente para julgar essa ação. Então, pessoal, esse conflito, quem vai decidir será a Justiça do Trabalho, tá bom? Lembra que eu falei que a Justiça do Trabalho será competente para executar de ofício as contribuições sociais das sentenças que ela proferir? A gente vai estudar isso com calma. E, para terminar aqui, pessoal, que já esgotou o nosso tempo,
as penalidades administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização da Justiça do Trabalho. Isso aqui tá meio turvo aí na cabeça de vocês, mas vocês vão entender. Na próxima aula a gente vai revisar com calma e vamos ler esses artigos com calma, tá? E outras controvérsias previstas em lei. Pessoal, na próxima aula a gente vai ler certinho todos esses capítulos, todos esses artigos, tá? O 876 da CLT, não fiquem preocupados, tá bom? E por hoje, pessoal, nesse bloco, vamos encerrar por aqui. Eu te convido a estudar na sequência o próximo bloco. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma das aulas ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso preparatório para o TRT4, Técnico Judiciário, Área Administrativa. E eu quero, a partir desse momento, mostrar para você as vantagens do nosso curso online completo. Então, se você assistiu o vídeo até agora, não vai embora não, fique mais um pouquinho para que você possa escutar aí a minha proposta, tá certo? Então, bora lá? Rapidamente eu vou mostrar para você aqui as vantagens do curso preparatório, tá certo? Bom, em primeiro lugar, a partir do momento que você adquirir o nosso curso, você terá acesso imediato, é isso mesmo, já recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar, assistir as aulas, tá? Acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Você terá teoria e questões comentadas no curso, mais material em PDF. Então, nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá certo? Teoria e questões comentadas, porém, você também tem o material em PDF, que são os slides que os professores utilizam em aula para você acompanhar da melhor maneira possível. E nós estamos já montando um caderno de questões, aliás, são vários cadernos de questões, porque são separados por matéria, são milhares de questões gabaritadas para você treinar. Qual que é o intuito disso? Você não sair daqui, você continuar conosco, ou seja, você vai ter as aulas, teoria, vai ter questões comentadas, vai ter o material em PDF aí de questões gabaritadas para você treinar e exercitar, porque isso é muito importante para o seu desenvolvimento, o seu desempenho ficar cada vez melhor, tá certo? Esses cadernos de questões são separados por matéria, então é como se fosse um grande simulado aí com milhares de questões para você treinar, certo? E olha só, gente, na boa, você não vai encontrar preço melhor do que esse. Nós estamos com o valor de lançamento do curso preparatório olha só o valor disso aqui, na boa, R$ 597 seria o valor normal do curso, mas você vai pagar somente R$ 297. É isso mesmo que você ouviu. Você pode parcelar esse valor em até 12 vezes, aí tem os juros, né, relacionado às parcelas em até 12 vezes, 12 parcelas de R$ 29,65 no cartão de crédito, tá bom? Como que você faz para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações relacionadas ao curso preparatório. Vai ter um botão lá amarelo, vai clicar nesse botão e vai preencher os seus dados, tá bom? Efetuar a sua matrícula, escolher a forma de pagamento e pronto, como eu falei, acesso imediato. Mas se mesmo assim, depois de tudo que eu já te expliquei, mais a página lá do curso, você ficar com alguma dúvida, não tem problema. Faz o seguinte, entre em contato conosco pelo WhatsApp para que possamos esclarecer todas as suas dúvidas. Tá aí o número, ó, 11 94783 8693. Estaremos à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero você dentro da plataforma, hein? Valeu, um abração!